meus irmãos, um ótimo dia a todos. Louvado seja Deus por mais um dia muito abençoado, sábado. Estamos aí, mais um sábado abençoado por Deus. Que Deus te abençoe, que Deus possa te fazer muito feliz, muito contente nesse dia em que Ele nos concede de vida. Que as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre a nossa vida. Estamos reunidos para mais um café diário. Que em nome de Jesus essa palavra possa chegar em seu coração como uma resposta da parte de Deus. Eu quero meditar com vocês nessa manhã aqui no primeiro livro do Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, versículo 38 até o 41, que nos diz assim a palavra do Senhor. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou seu cajado na mão. E escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no seu bolso. E lançando a mão à funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Amém? Meus irmãos, esse texto de 1 Samuel nos conta o momento exato em que um jovem Davi, de apenas 17 anos, e diga-se de passagem, esse personagem bíblico Davi nos tem enormes lições para nos dar. Nós temos uma enciclopédia de grandes ensinamentos que esse homem com a sua vida pode nos ensinar. E aqui, ele ainda é um jovem, um moço, esse rapaz que tinha sido escolhido por Deus para suceder esse rei por nome Saul. Só que Saul não queria perder o poder. Então, diversas vezes mais para frente, quando ele descobre que esse moço seria aquele a que Deus colocaria no seu lugar, e todos nós sabemos que hoje qualquer empresa, qualquer negócio, ou até mesmo dentro das igrejas, segue-se uma hierarquia, passa de pai para filho. O rei Saul não era diferente. Ele imaginava o seguinte, que um dos seus filhos seria o seu sucessor. Mas nós vamos ver que Deus, na verdade, daria fim ao reinado de Saul e reiniciaria um reinado novo através de Davi. Isso causou muita raiva naquele rei chamado Saul. Mas não é isso que eu quero tentar, não é isso que eu quero aplicar. Eu quero aplicar o texto que nos mostra que Davi, que era um cuidador de ovelha, era um moço simples, cuidador de ovelha. Deus o escolhe do meio dos seus irmãos, que eram mais velhos do que ele. Ele era o caçula de uma família de 8 irmãos. E Deus o escolhe do meio daquela família. Ele era um simples camponês, cuidador de ovelhas. Não conhecia nada sobre cidade grande, sobre lutar numa guerra. Não entendia absolutamente nada. Mas Deus o havia escolhido. E o que acontece? Quando Deus o unge, logo de imediato, ele não vai logo assumir o trono como Deus escolheu. Tem pessoas que, quando recebem uma mensagem da parte de Deus, olha, Deus vai te exaltar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer você grande, Deus vai te prosperar, seja na vida espiritual, no pastorado, ou até na vida fora da igreja. As bênçãos de Deus não estão só limitadas dentro da igreja.
há pessoas que Deus vai fazer grande na vida social, profissional, e muitas das vezes a gente acha que as coisas acontecem num estalar de dedo. Deus avisa para que a gente possa se preparar e principalmente para que a gente venha a buscar nele o melhor caminho para cumprir a sua vontade em nossa vida. O problema é que muitas pessoas recebem uma promessa da parte de Deus e acham assim: agora eu vou deitar numa rede e vou relaxar, porque Deus vai cumprir independente de qualquer coisa. Mas só que precisa entender uma coisa, querido: se eu não estiver com a minha vida em conformidade à vontade de Deus, não adianta que as coisas não vão acontecer. A promessa de Deus, muitas das vezes as pessoas falam assim: Deus era mentira aquela mensagem, era mentira aquela profecia. Não é. Muitas das vezes Deus usa a pessoa para entregar uma palavra para você, mas não adianta. Se você vive uma vida de bagunça, Deus não vai cumprir. Deus não vai colocar vinho novo em odres velhos, ou seja, Deus não vai colocar tesouro em um barril que não presta, em um barril que não é valioso, que não vale a pena. Então, nossa vida precisa estar em conformidade àquilo que Deus espera da nossa vida para poder nos abençoar com poder. Então, esse jovem Davi recebe uma promessa, mas ele continua cuidando de ovelha. A sua vida nada mudou. Ele continua no campo, ele continua apacentando as ovelhas da sua família. Tudo segue normal, nada mudou, não vem uma bola de fogo sobre a sua cabeça, como hoje em muitas igrejas que faz um monte de pirotecnia, Não, querido, não. Deus pode fazer, pode, sinais e maravilhas, pode, como fez, mas a prática da minha fé, por isso que existe a fé, como dizem Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova das coisas que se esperam. Ou seja, eu não preciso ver sinais para acreditar que Deus está fazendo e que Deus está operando. Eu não sou movido a sinais. Eu não sou movido ao que meus olhos podem ver. Independente se Deus faz ou não, eu continuo confiando que Deus está no controle e que Deus está regendo as nossas vidas. Isso é fé. Eu não preciso ter algo palpável. Eu creio, independente de tudo, eu creio que o meu Deus é suficiente para fazer aquilo que ele tem por vontade. Esse jovem Davi crê, continua fazendo a sua vida, e um jovem de 17 anos, né? Nós vemos hoje que tem jovens de 17 anos que tem a cabeça de uma criança de 2, 3 anos. Mas Davi, desde a sua mocidade, aprendeu a ser responsável. E um ponto muito importante: Deus sempre vai contar com o responsável. Deus jamais vai colocar algo grande na vida de pessoas que são irresponsáveis. Se você vê uma pessoa irresponsável numa posição alta, não significa que foi Deus que colocou ele lá. Muitas das vezes Deus permite, mas não é escolha de Deus. Permissão de Deus não significa vontade de Deus. É por isso que esse rei Saul é a prova disso. Ele não é a vontade de Deus, mas ele é a permissão de Deus, porque o povo queria um rei, o povo queria um representante humano, e Deus permitiu. Vocês não querem Saul? Então tome Saul. Só que Saul não estava fazendo a vontade de Deus. Então Deus disse: eu vou rejeitar ele e vou escolher alguém que é da minha vontade. E pronto, acabou. Então Deus tem as suas maneiras de escolher, e não convém a mim e não convém a você questionar as vontades de Deus. Eu aceito o que Deus, e pronto, acabou. Esse jovem escolhido por Deus continua vivendo a sua vida tranquila e esperando em Deus. É o grande problema de muitas pessoas hoje dentro da igreja ou fora da igreja. Acha que Deus tem por obrigação fazer, no estalar de dedo. Uma pessoa que não tem paciência de aguardar o processo do tempo. Meu querido, você que está ouvindo essa mensagem, esse café diário, que está angustiado porque recebeu uma promessa ou está aguardando uma promessa sem cumprir, e você já está perdendo o controle da esperança. Pare! Tenha esperança em Deus. Tenha confiança no Senhor. Não é no seu tempo que as coisas vão acontecer. Não é no seu momento que as coisas vão acontecer. Deus sabe o momento certo em que Ele vai cumprir.
Não é da minha capacidade ficar questionando a Deus. E muitas pessoas, às vezes, por não ter essa confiança, essa paciência em Deus, atropela as coisas, passa por cima das ordens de Deus, começa a ficar procurando meios para tentar acelerar o processo das coisas na sua vida. E aonde desanda, desde o momento em que eu deixo de confiar no auxílio de Deus, na provisão de Deus, eu vou fazer as coisas conforme a minha vontade e colherei consequências que muitas das vezes não era para mim poder colher. Tem gente colhendo consequências de atos precipitados que estão sendo feitos na sua vida que não deveriam estar colhendo. Estão sofrendo consequências porque estão à procura insana atrás de coisas que não eram para ele poder estar correndo atrás. Se Deus te fez uma promessa, se Deus te prometeu alguma coisa, espera, meu querido. Fica confiando em Deus, trabalha, continua estudando, continua fazendo as suas correrias normalmente, porque se Deus falou verdadeiramente, Ele vai cumprir no seu tempo determinado. Convém que eu espere a boa e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, nós precisamos ter essa confiança e nós precisamos ter essa esperança que o nosso Deus está cuidando de nós. E tem muita gente dentro da igreja, e tem muita gente que busca Deus, que estão tendo seus processos atrasados por não saber esperar o tempo certo de Deus. Esse moço, ele não se desespera, porque ele sabe que foi Deus que falou com ele. Então ele vai esperar o processo de Deus, ele vai esperar o tempo do aprendizado, ele vai esperar o tempo que Deus determinou para chegar o momento. Até um dia que há uma guerra entre o povo de Israel, que era o povo que ele pertencia, e um povo chamado Filisteu. Esse povo filisteu tinha um soldado que ele tinha quase 3 metros de altura, um homem muito grande, muito forte, muito preparado, e todo o exército de Israel, por mais preparado que fosse, estava com medo de lutarem contra ele. O que aconteceu? Davi é enviado pelo seu pai até o campo de batalha, porque fazia muito tempo, e você sabe, processo de guerra, irmão, né? Nós estamos vivendo aí guerras em alguns países, como a Rússia, a Ucrânia, que já dura aí mais de 2 anos, guerras, né? Pessoas que não vê esposo, marido, não sabe se está vivo. Então o processo de guerra é duradouro. Então Davi é enviado pelo seu pai para poder ir até o campo de batalha. Fazer o quê? Saber como é que estava a guerra. Naquela época não tinha todo o aparato que hoje tem, né? Mas Davi é enviado. Só que Davi, sem entender, não sabia que aquilo dali já era um processo de Deus. Davi sai da sua casa para nunca mais voltar a ser pastor. Davi é enviado pelo seu pai para um campo de batalha. E só era para saber como é que estavam os seus irmãos, porque 3 dos seus irmãos eram soldados do exército daquele rei Saul, até então rei ainda. Então Davi sai da sua casa para nunca mais ele voltar para aquele ambiente como pastor. Ele não sabia. Para ele ia voltar normal, mas ele não voltaria mais. Por isso que eu digo para você, querido, não precisa se precipitar em escolhas erradas. Deixa Deus trabalhar, confie em Deus, porque Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Esse moço vai para o campo de batalha e quando ele chega lá, o que acontece? Ele vê um monte de marmanjos com medo de um homem que insultava a Deus e insultava o seu povo. Esse jovem, ele fica extremamente irado e ele vai até o rei Saul e vai dizer: eu vou matar esse soldado. Aí está a diferença em quem está diante da vontade de Deus e quem fica confiando na promessa dos homens. Ali um monte de marmanjos que tinham espada, que tinham escudo e tinha todo aparato de guerra, mas eles estavam desprotegidos da presença de Deus. Davi, o moço que nunca foi a uma guerra, o moço jovem, inexperiente, sem nenhum preparo para a guerra, mas que tinha a presença de Deus. Eu digo para você, você pode não ter preparo nenhum, mas se você tiver a presença de Deus, é o suficiente para você chegar em qualquer lugar que Deus determinou para a sua vida. Às vezes, nós temos todo um aparato, temos currículo, temos formação, temos até indicação
Mas se Deus não estiver na nossa frente, não adianta de absolutamente nada. Tem muita gente que fala assim, eu tô tranquilo porque o fulano vai me puxar, o fulano vai me trazer, o fulano vai me ajudar. Mas se Deus não estiver com você, não adianta absolutamente nada. É isso que eu vivo como estilo de vida. Se Deus está comigo, eu sei que ninguém fechará uma porta que Deus abriu. Eu não fico dependendo do homem, não. Eu sou grato pelas pessoas que Deus coloca na minha vida para me ajudar. Sou grato, não sou ingrato, não. Mas eu não fico dependendo de promessa humana. Eu sei em quem eu tenho crido. Esse moço, ele vai até o rei Saul e diz, eu vou matar. E o rei Saul vai desprezá-lo, porque ele é um simples jovem. E diz, como é que você vai matar? Você não é um guerreiro, você não sabe lutar. Ele diz, Saul, você não via, mas eu já matei leão para salvar a ovelha. Eu já matei urso para salvar a ovelha. Eu já espantei lobos para salvar a ovelha. Então, querido, tem pessoas que vão te desprezar, mas não conhecem a sua história. Tem pessoas que vão olhar para você e vão te desprezar, mas não conhecem o que você já vivenciou na sua vida para chegar até aqui. Tem pessoas que vão te olhar e vão te menosprezar, mas não se preocupe não. Continue na certeza de quem você confia. Porque eu não estou preocupado se as pessoas vão me olhar de cima para baixo e vão me desprezar pelo meu tamanho, pela minha estrutura física. Não estou preocupado. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu pergunto para você nessa manhã, você sabe quem você tem crido? Ou quando o bicho pega, você corre? Ou quando o negócio aperta, você corre? Você se desespera? Em quem você tem crido, meu irmão? Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do Senhor, que é aquele que está com você em todo o tempo. Davi vai dizer, eu tenho experiência. Ninguém viu, ninguém sabe, mas eu tenho experiência. E só você e Deus sabe as batalhas que você já teve que enfrentar. Só você e Deus sabe os leões, os ursos, inimigos que você teve que enfrentar para chegar até aqui. Deus sabe, Deus viu, e Deus que está do teu lado para te fazer vencer. Esse jovem, ele diz para ele, Saul, a minha experiência só Deus sabe. E é o que importa. O problema é que hoje a gente quer mostrar para as pessoas as nossas qualidades e esquecemos de mostrar o Deus que nós servimos. Quando nós queremos mostrar para as pessoas algo que a gente esquece de mostrar o Deus que nos fez ser. Saul então bota a sua armadura, a armadura do rei é colocada naquele jovem. E algo que é interessante aqui, que aquele rapaz não consegue andar com aquela armadura. A armadura pesava, incomodava, não dava para ele andar. Então Davi diz assim, não dá para mim andar. Essa não é a roupa que Deus quer que eu use. Essa não é a roupa que Deus quer que eu vista. Eu vou lutar com as armaduras que Deus me deu. Você não precisa usar armaduras dos outros. Você não precisa vestir uma vestimenta que não é sua. Você não precisa fingir uma coisa que você não é. Seja o que você é, que Deus vai te honrar. Não precisa querer fingir uma coisa que você não é. Seja o que Deus sabe que você é, e Deus vai te honrar. Que Deus te abençoe e até nosso próximo encontro.